Bom, nesse espaço, conversando sobre contabilidade, recebemos aqui o Sérgio Moraes, contador. Sérgio, prazer em tê-lo aqui no programa novamente, né? Um espaço que está se caracterizando de muita importância para quem trabalha no ramo de contabilidade, sobretudo os empresários que precisam da contabilidade para ter uma sua empresa solidificada desde internamente. Bom, nós estamos aí naquele processo de acerto com o leão, com o imposto de renda. E eu te pergunto o seguinte, tem muitas pessoas que não sabem definir, não sabem quantificar, fazer a dosimetria do chamado ganho de capital. Como é que se faz isso? O que é ganho de capital para a Receita? Pois não. Para a Receita, ganho de capital é toda alienação a qualquer título que tenha lucro, né? De qualquer tipo de bem, bens móveis, imóveis e também direitos de qualquer natureza. Tá? Bolsa de valores também, ou não? Sim, ganho de capital, né? Sim, está dentro desses direitos de qualquer espécie, do caso. Tá? E quando é que é devido esse imposto? Boa pergunta. Muitos contribuintes desconhecem, inclusive, que esse imposto é devido. E outros contribuintes imaginam que essa contribuição deva ser feita por ocasião do ajuste anual da declaração, o que não é verdade. Quando é feito um ganho de capital durante o ano, ele já é devido, esse imposto já é devido no mês subsequente, no último dia útil do mês subsequente. A partir daí, começam a incidir os encargos de multa e de juro. Tá. E aí, o camarada que faz tudo isso aí, faz esse procedimento, faz essa apuração, qual é a alíquota que incide sobre o ganho de capital? Sim, a alíquota é de 17%, desculpa, de 15%. 15%. Porém, ela incide no caso dos bens imóveis, ela tem uma redução em cascata baseado no tempo que esse bem permaneceu, digamos assim, com o contribuinte. Já os outros bens, como bens móveis e bens direitos de qualquer natureza, não têm esse desconto. Tá. Me diz uma coisa, quem faz a aquisição de um bem, para efeito de acerto com a Receita Federal, esse bem ele pode ser de alguma maneira corrigido? De que maneira? De que forma? Não, não pode. Não pode ser corrigido? Em 1991 foi o único momento que houve essa permissão dos contribuintes poderem colocar, digamos, o bem pelo valor de mercado. Provavelmente, quando foi criado essa lei, foi criado para beneficiar algum iluminado, né? Porque, mas mesmo junto com essa situação, veio também aquela dúvida de que o governo poderia querer cobrar as grandes fortunas. Então, muita gente ficou temerosa de aumentar os valores de preço de mercado, pensando que teria logo uma tributação em cima disso. Então, não existe, desde lá, não existe forma nenhuma de fazer. Fica pelo valor histórico. Fica pelo valor histórico, é feita a diferença entre a venda e a compra, e no caso do bem imóvel, então, tem uma redução em função do tempo. Né? E nesse sentido, existe alguns casos dispensados, digamos, do preenchimento e da própria apuração do imposto? Sim, existe. No caso, por exemplo, de todos os bens que foram adquiridos, né, digamos, anteriores a 1969, esses bens estão isentos de impostos. A alienação, no caso no mercado de ações, né, até 20 mil mensais, também estão isentos de imposto. Só que ocorre o seguinte, é o valor da venda, não é o valor do ganho, né? Então, no caso das ações, por exemplo, sendo bem administrado, a pessoa que vendesse todos os meses até 20 mil reais por mês, ele poderia chegar no final do ano com um acumulado de 240 mil, totalmente isento e não tributado. Perfeito. Também existe, no caso, bens de pequeno valor. Esses bens de pequeno valor é até 35 mil reais por mês também. Por exemplo, se tu tem um box que tu vai vender 30 mil reais, está isento de imposto, não precisa preencher o formulário. Mas a Receita Federal considera determinados bens da mesma espécie, mesma natureza, como é o caso, por exemplo, do box. Agora, se vender o box isolado, está isento, mas se vender no mesmo mês o apartamento, se somam os dois valores e o box deixa de ter isenção. Qual seria, digamos, a alternativa, num caso desses, né, para diminuir um pouco o imposto? Seria vender o apartamento no dia 31, o escriturado no dia 31, e no dia 1º fazer a escritura do box para que ele não sofresse nenhuma tributação. Beleza, é importante esclarecer isso aí. Bom, tem mais um detalhe também, Silvio, que tem nessa situação. Todo bem que a pessoa
possua, o único bem que a pessoa possua e for vender até 440 mil, igual ou menor do que 440 mil, está isento de imposto. Mas é necessário saber que ele não poderia ter nenhum bem, digamos, nos últimos 5 anos, não tenha feito nenhuma alienação de algum bem nesse período. Existe casos em que não incida a tributação, mas o camarada tem que fazer o preenchimento da declaração? Sim. É o caso, por exemplo, da pessoa que vende um bem residencial e dentro de 180 dias ele aplica o resultado, o valor da venda do imóvel, parcial ou totalmente na aquisição de um outro bem residencial. Então, nesse caso, todo aquele valor, se ele, digamos, dá um exemplo, se ele vendeu um bem por 600 mil e comprou um bem por 800, ele aplicou todos os 600 lá, está totalmente isento. Porém, se ele vai aplicar só 300 mil e 300 mil ele vai deixar na poupança, na aplicação, então ele, na verdade, vai ter 50% de isenção sobre o imposto e 50% ele vai ter que pagar. Tributação. Nesse sentido, alguma consideração final? Ainda assim, com relação a essa parte quando se fala em bem residencial, a gente tem que entender que a Receita interpreta bem residencial não um box em particular, mas sim um apartamento com box. E também ele entende como essa aquisição, se tu fizeres num bem que estiver em construção, tu comprares na planta, também é considerado como o direito à isenção. Porém, não foi contemplado, digamos assim, não está previsto na legislação, por exemplo, alguém que aplica para comprar um terreno e fazer a construção do terreno. Esse bem não está contemplado, né, porque não tem previsão legal, né? O que eu recomendo é que sempre que o contribuinte for efetuar, digamos assim, uma venda de um bem, consulte o seu profissional de contabilidade, que ele melhor pode lhe orientar a respeito do assunto, evitando que futuramente o contribuinte tenha uma surpresa desagradável. Muito bem, eu conversei aqui com o Sérgio Moraes, contador, né? Obrigado pela tua presença no espaço Conversando sobre Contabilidade.